Este método de oração é dos mais saudáveis à alma. Normalmente, nossas mentes ficam mais atentas quando em oração pública do que quando rezamos em particular. Quando rezamos em grupo, a oração de cada um pertence a todos nós, e estas se ajuntam em uma oração ainda maior, a fim de que, se alguém não está rezando bem, outra pessoa na mesma reunião, que reza melhor, estará compensando pela deficiência do outro. Desta forma, aqueles que são fortes seguram os fracos, os fervorosos inspiram os mornos, os ricos enriquecem os pobres, os ruins são contados juntamente com os bons. Como se pode vender o joio? Misturando-o facilmente, como 4 ou 5 barris de trigo da melhor qualidade. Quem reza o rosário sozinho só ganha o mérito de um rosário. Mas, se ele o reza junto com outras 30 pessoas, obtém-se o mérito de 30 rosários. Esta é a lei da oração pública. Quão frutuosa e quão vantajosa ela é. Urbano VIII, que se agradou muito em ver como a devoção ao Santo Rosário havia se espalhado em Roma, e como ela estava sendo rezada em 2 grupos ou coros, de modo particular no convento de Santa Maria sopra Minerva, concedeu 100 dias a mais de indulgência. Totis quotis, sempre que o rosário fosse rezado em 2 coros. Assim foi escrito em seu breviário, Ad perpetuam rei memoriam, escrito no ano de 1626. Sempre que se reza o rosário em 2 grupos, ganha-se uma indulgência parcial. A oração pública é muito mais poderosa que a oração individual para apaziguar a ira de Deus e obter sua misericórdia. A Santa Madre Igreja, guiada pelo Espírito Santo, sempre tem intercedido com orações públicas em tempos de tragédia e sofrimentos públicos. Em sua bula sobre o rosário, o Papa Gregório XIII diz claramente que podemos crer com pia fé que as orações públicas e procissões de membros da confraria do Santo Rosário foram grandemente responsáveis pela grande vitória sobre a marinha turca em Lepanto, que Deus garantiu aos cristãos no primeiro domingo de outubro de 1571. Quando o rei Luís, o Justo, de feliz memória, sitiou La Rochelle, onde os hereges revolucionários tinham suas fortalezas, ele escreveu à sua mãe que se fizessem orações públicas a fim de se obter um final vitorioso. A rainha-mãe decidiu que o rosário fosse rezado publicamente em Paris, na igreja dominicana, no bairro de Santo Honório, e isto foi feito pelo arcebispo de Paris. Teve seu início em 20 de maio de 1628. Ambas, rainha-mãe e a rainha, participaram da reza do rosário juntas com o duque de Orleans, o cardeal de La Rochefoucauld e o cardeal de Berulle, bem como outros prelados. A corte compareceu em massa, bem como uma grande parte da população em geral. O arcebispo leu em voz alta as meditações sobre os mistérios e depois começou os Pai Nossos e as Ave-Marias de cada dezena,
enquanto a congregação de religiosos e leigos respondiam. Ao fim do rosário, a estátua da Santíssima Virgem foi solenemente carregada em procissão, enquanto a ladainha de Nossa Senhora era rezada. Esta devoção foi mantida com admirável fervor durante todos os sábados, resultando numa bênção manifesta dos céus. No mesmo ano, no dia de Todos os Santos, o rei venceu os ingleses na ilha de Ré e retornou triunfantemente a La Rochelle. Isto mostra o grande poder da oração pública. Finalmente, quando as pessoas rezam o rosário juntas, é muito mais terrível ao demônio que em particular, pois na oração pública trata-se de um exército que o ataca. Ele geralmente consegue vencer a oração de quem reza só. Mas, se esta oração for unida às de outros cristãos, o demônio terá muito mais trabalho para conseguir seu propósito. É fácil quebrar um só galho, mas se colocarem muitos outros juntos, fazendo assim um feixe, não pode ser quebrado. A união faz a força. Os soldados se aglomeram no exército para vencer os inimigos. Os maus espíritos se unem para fazerem perder nossas almas. Então, por que não podem os cristãos unirem suas forças, a fim de ter Jesus Cristo presente quando rezam, para apaziguar a ira de Deus Todo-Poderoso, há de alcançar sua graça e misericórdia sobre nós, e de frustrar e vencer Satanás e seus anjos com mais eficácia?